Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita. Hoje a gente está começando aqui um pouquinho diferente. Vocês sabem que geralmente tem sempre duas autoras aqui pra gente conversar, mas hoje eu vou começar com uma autora só, que vale por duas, três, que é uma mulher que eu admiro muito. Estou com a Renata Belmonte. Renata, seja bem-vinda. Estou muito feliz que a gente finalmente conseguiu se encontrar e a gente vai gravar um episódio bem legal no Elas na Escrita. E aí, gente, mais pra frente, em algum momento, mais uma autora vai chegar. Vamos ver quem vai ser a surpresa. Obrigada, Isa, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu falo muito, né? Então a gente pode conversar longamente, loucamente, Exato, até a convidada chegar. Daria para render 1, 2 horas não se aqui preocupe, sem problemas. Você não tem uma pessoa monossilábica definitivamente aqui. Maravilha, gente. Olha, eu vou apresentar um pouquinho a Renata aqui para vocês, como vocês já estão acostumados, então eu vou dar aquela mini bio antes da gente começar a conversa. A Renata Belmonte, ela é autora do romance Piscinas Russas, que foi publicado em 2025, e Mundos de uma Noite Só, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2020, semifinalista do Prêmio Oceano de 2021 e destaque do Clube TAG Curadoria em 2025. Além deles, ela publicou 3 livros de contos, o Femininamente, que ganhou o Prêmio Braskem de Literatura 2003, O Que Não Pode Ser, Prêmio Arte e Cultura Banco Capital 2006 e Vestígios da Senhorita B. Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela Fundação Getúlio Vargas, ela é também advogada. Olha só, um baita currículo, hein, Rê? E muito legal que a gente vê que tem muitos livros ainda aí pelo caminho, né? Muitos livros que já se passaram pela sua trajetória. Antes de começar aqui a gravar, a gente estava já conversando um pouquinho nos bastidores e acho que a Renata tem muita coisa legal para trazer para a gente justamente dessa trajetória da escritora, que a gente estava conversando um pouco, Rê, sobre o quanto a gente tem essa áurea de mistério quando a gente vê uma autora publicada por uma grande editora ou que está já num espaço que a gente considera um espaço bacana, numa carreira na literatura que todo mundo quer estar nesse espaço, e a gente esquece que essa escritora percorre uma trajetória, né? Percorre o caminho. Então, acho que para a gente começar o nosso papo, eu queria que você contasse para mim, primeiro um pouquinho, vamos lá atrás, como que você chegou na escrita, né? Como a literatura e a escrita literária chegaram até você, como foi esse percurso dentro do que você já tinha acontecendo ali na sua vida. Eu comecei muito cedo. Eu fui uma criança muito atípica, muito diferente. Eu era uma criança um pouco adulta, eu não gostava de brincar, enfim. Toda a minha existência desde sempre, ela estava condicionada a espaços de fabulação. Então, e fora essa sensação de não pertencimento que eu tinha ao meu próprio corpo, à minha própria idade, aquilo que era me proposto enquanto um modelo de infância. Eu não queria ir para a praia, eu não queria fazer essas coisas que são típicas. Eu comecei a ler. Eu tinha uma sensação de não pertencimento, de inadequação, talvez até uma ansiedade infantil. E me lembro de bem novinha ter uma experiência que eu fazia uma espécie de professora particular e demorou de meus pais chegarem para me buscar e aquilo foi me criando ansiedade. Ela me deu um livrinho. E eu comecei a ler esse livro, eu me perdi. Quando ele me chamou, já tinham chegado para me buscar. E era um livro sobre uma fábrica de brinquedos. E eu me lembro de ter pensado, puxa, essa é a melhor profissão do mundo. Porque faz com que as crianças esqueçam de si mesmas, esqueçam de suas angústias, né? Falei, quando eu crescer, eu vou ser uma escritora. E essa ideia, ela, que veio muito cedo, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos, ela foi ficando mais sólida na minha pré-adolescência, no início da minha adolescência, quando eu ia passar os verões numa casa na ilha. Eu sou baiana, né? Então, lá na Bahia tem a ilha de Taparica. E eu detestava fazer tudo aquilo que, supostamente, nas minhas férias eu tinha que fazer de criança. Olha só. Eu ia com meus primos, que eu amo meus primos de paixão, mas meus primos queriam correr, fazer, e eu queria ficar na biblioteca, que era de frente da minha casa, tinha uma biblioteca municipal, e eu queria pegar os livros da biblioteca e ficar lendo deitada. Eu queria ficar no quarto fazendo isso. Mais introspectiva, né? É meio curioso, é meio dúbio, porque eu sou uma pessoa muito solar, eu falo muito, eu gosto de estar com as pessoas, mas eu tenho uma necessidade de silêncio e de introspecção imensa, né? Então, isso às vezes é quase uma dualidade, né? Mas eu preciso muito do meu tempo sozinha para fazer minhas coisas, para pensar sobre aquilo que eu tô vivendo. Enfim, eu tinha uma complexidade emocional também, desde essa época, que não era muito bem compreendida por meus pais, nos espaços que eu vivia. Então, também o meu encontro com a psicanálise foi muito definitivo para a minha autoria, né? Para a escritora que eu me tornei. Então, e aí eu ficava lendo
comecei a ler Coleção Vagalume, essas coisas. Mas tinha tem um jornal lá na Bahia que chama Jornal à Tarde. Você pagava um valor a mais, e esses livros de domínio público, de literatura brasileira, você ganhava o fascículo, né? E meus pais começaram a pagar para mim. Então, com 13 anos, eu estava lendo o Cortiço, eu estava lendo Machado de Assis. Não é que eu entendesse o que eu estava lendo exatamente, eu não entendia. Mas alguma coisa ele era absorvido. Mas eu sabia que era importante que eu lesse. Eu sabia que eu não tinha que entender tudo. E eu acho isso fascinante que eu, com 13 anos, já tivesse essa percepção, porque eu acho que hoje em dia isso é uma coisa que falta. As pessoas vão para os livros esperando uma espécie de controle daquilo que acontece. Qualquer estranhamento de linguagem faz com que esse leitor ele duvide do texto. Quando, na realidade, é justamente num desafio, numa proposta inovadora que vão se abrindo novas possibilidades e rupturas para que você construa um jeito de habitar a sua própria língua, né? Então, com 13 anos eu já tinha essa percepção. Eu pensava, puxa, se esses livros são considerados clássicos, é porque eles têm algo a me dizer. E eu ia para eles aberta, mesmo que eu não entendesse o que eu estava lendo. E eu acho isso fabuloso. Não, é incrível, e é como você disse, é uma coisa que falta muito hoje, a gente conversando sobre literatura, pensando nos livros, acho que muita gente até abandona o livro porque se sente, eu tô cansado dessa literatura, é densa, ou tá me pedindo muito, tá me pedindo concentração, tá me pedindo algumas coisas, quero algo fácil, quero algo que não experimente. Então, muito legal essa percepção de que às vezes você tá ali com o livro, não necessariamente também você vai ter que entender tudo na mesma hora, né? Eu acho que tem modos de ler, né? Eu acho que tem um momento que você quer ler, sim, por entretenimento, que você quer ter prazer, você quer se divertir. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre falo, eu gosto de ler, eventualmente, livros de uma literatura dita mais comercial, né? Quando esses livros são honestos e são vendidos como que eles são, eu acho magnífico, assim. Você já sabe o que você vai encontrar, que não são grandes desafios de linguagem, mas, às vezes, tem aqueles enredos que fazem você viajar e é delicioso. É o que você estava precisando. Enfim, naquele momento você né? precisa daquela experiência, eu acho isso absolutamente válido, né? Agora, tem uma outra experiência que é uma experiência muito mais profunda e que é uma experiência muito mais transformativa, que é a de você se tornar coautor do livro que você está lendo, que é de o autor lhe propor um tipo de percepção de linguagem diferenciada daquilo que está acontecendo naquilo que você costuma passear enquanto leitor. Então, aquele autor que vem com uma proposta onde é um texto mais cifrado, é um texto que te pede uma atenção maior, para que você se transforme junto ao longo da narrativa, com aquele livro. Então, aquele livro se você pega um desses livros de entretenimento, se você fizer uma releitura, basicamente você vai sair o mesmo. Pode até ter os mesmos prazeres que você teve na primeira leitura, mas você não sai com um salto de compreensão de si mesmo. Eu acho que um livro em outro registro, um livro que tem um desejo, né, de superar o tema, ainda que o tema esteja lá, mas de ser um livro que te faz existir em outra dimensão e para além de você mesmo, esse livro ele vai te acompanhar ao longo dos anos. Então, você pode abri-lo daqui a uma década e não importa o enredo, não importa o que aconteceu com as personagens, importa que você já não vai ser mais o mesmo que leu há um tempo atrás e já vai encontrar nessa experiência outros sentimentos, vai encontrar uma série de novas percepções que naquele outro momento você ainda talvez não conseguisse alcançar. Então, esse livro vai te acompanhar, vai te moldando ao longo da sua trajetória de vida. E esse é o tipo de livro que dura, que me interessa fazer. Então, acho que justamente por você se interessar por esse tipo de leitura, que você buscando, então, esse adensamento, essa criação literária que vai pela linguagem, vai na história, vai na narrativa, você acha que foi por isso que, então, que você fez essa escolha pelo Piscinas Russas, de fazer um livro que ele transita por ali quase diferentes espaços e personagens e segredos e tem coisas subentendidas? É um texto que você lê em camadas, né? Que é um texto que ele tá ali em camadas, ele tem a superfície e você tem que ler o que tá embaixo e o que tá mais embaixo e descobrir o que o personagem diz, o que o personagem esconde. Você acha que você buscou isso na sua escrita ou também veio um pouco natural porque era o que você mais gostava de ler, talvez? Eu acho que eu sempre, quando eu vou escrever um livro, eu sinto aberta, absolutamente aberta, a me experimentar
e a me descobrir ao longo da narrativa. Então, é lógico que eu sento com uma premissa sobre o que eu vou escrever, mas eu vou descobrindo a história ao longo dos passeios que eu faço pelos personagens, né? Então, eu não tenho um trabalho fixo a princípio. Eu não tenho uma história que termina assim, que vai ser assado. Eu vou escutando no dia a dia, eu vou, enfim, vivendo o processo criativo de uma forma muito maleável, sem ideias muito fixas sobre o que vai ser, sobre o que é boa literatura, o que não é boa literatura, sobre o que é literatura, sobre o que não é. Eu mergulho, eu me jogo, né? E aí, nesse processo de você descobrir sua voz, aprender o livro, porque às vezes uma coisa funciona muito bem se ela está honesta com aquela proposta. E para um outro livro seu não funciona, então não tem um registro fixo. Você, como artista, você tem que estar aberto a fazer o que o livro pede. Não é o que você deseja exatamente, mas o que o livro pede. E o que esse livro, em especial, me pediu foi um olhar que tivesse realmente disposto a seguir o curso das águas, a entender que caminho se faz caminhando, a viver o processo das personagens deixando que as ambiguidades delas pudessem existir, apesar de, neste tempo, livros como esse terem mais dificuldade de inserção nos espaços, né? A gente vê que hoje em dia, o que se busca mais é uma literatura com certezas, com frases instagramáveis. Palavra difícil. Então, não era isso que o meu livro queria ser, e eu respeito esse desejo da autoria, sabe? Olha, gente, quem vem chegando aqui, eu e a Rita, a gente tá conversando, eu falei pra vocês que ia ter uma surpresa, que eu ia começar com a Renata Belmonte, e no meio do episódio ia chegar uma autora que é a Karina Bacelar, uma autora carioca que não tá acostumada com o trânsito de São Paulo. Bem-vinda, Karina. Obrigada, Isa, Renata, prazer estar contigo. Pois é, eu fiquei presa no trânsito de São Paulo. Infelizmente, eu tô acostumada, essa é uma história, inclusive. Mas, enfim, hoje o dia tá garoando, a gente sabe que fica meio imprevisível. Sim, já a gente continua a conversar. Acho que por enquanto a gente estava ouvindo a Rê, que ela estava falando um pouquinho desse processo do Piscinas pra gente. Então, pode seguir, Rê. Você estava falando do livro que vai se descobrindo. Inclusive, eu acho que é interessante que você traz, que muita gente tem curiosidade nesse processo de criação, que tem autoras que às vezes já tem o livro ali certinho, com início, meio e fim. Tem gente que vai descobrindo ele no meio. Como foi para você esse processo de escrever? Eu jamais sento sabendo o que vai ser. Eu vou descobrindo, eu acho que a graça é essa. E eu vou testando, eu vou experimentando. E vou escutando o livro, vou escutando as personagens. Como eu te falei, às vezes, assim, as pessoas... Ultimamente que o livro saiu, eu tenho dado algumas entrevistas e, de forma reincidente, aparece como se eu estivesse fazendo um trabalho contrário ao que está sendo feito agora. E o que eu costumo dizer é que não é exatamente isso. É o que o meu livro pediu. Se eu tivesse um livro que me pedisse um trabalho que está em consonância com o espírito do tempo, eu teria feito, né? Então, não é sobre se opor ao que está acontecendo agora e fazer uma coisa... Não, é você sentir genuinamente, honestamente, o que o livro está pedindo, se permitir experimentar e ver o que cabe naquilo. Muitas das coisas que estão no Piscinas Russas, eu queria que fossem diferentes, mas o livro não aceitou. O livro não aceitou. Não aceita, assim, é uma matéria viva. Processo, né? É uma matéria viva, é uma coisa que existe para além de mim, né? Então, ainda que enquanto eu tô escrevendo, eu tô em diálogo com ele, mas se você forçar a barra e querer como... impor o meu desejo ao próprio texto, às personagens, vai sair uma coisa que não tem vida própria, não tem existência, já sai uma coisa condenada. E a única coisa que eu acho que eu fiz de muito diferente, né? E é isso que eu tenho tentado dizer, foi respeitar o meu processo, respeitar a minha linguagem, respeitar o que o meu livro pedia. E que, eventualmente, pode vir um outro livro que não funcione nesse registro, que deseja outras coisas,
eu acho que eu tenho uma boa escuta literária, né? Legal. Eu acho que esse é o meu... E claro, em algum momento você fica com medo daquilo ganhar um tamanho e virar uma coisa ilegível para o outro, ou de você não ser abraçado pelas editoras. Todo mundo tem esse medo, é natural. Mas, ao mesmo tempo, é que nem ter um filho. Você não sabe como vai ser o seu filho. Você não pode desenhar a cara do seu filho, o nariz do seu filho. O olho do seu... Você vai Você ter pode um até filho... pensar em mil surpresas vão Mas vir, você né? vai ter um filho e o mundo vai se encarregar de dar encaminhamento para ele e você vai estar ali. É a mesma coisa eu sinto com os meus livros. E graças a Deus, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Posso contar para vocês como foi o Piscinas, como foi o Mundos, mas assim, eu recebi muitas negativas. Mas quando eu recebi um sim, foi o sim de quem me deu a mão, apostou, enlouqueceu com o livro e foi junto comigo. E é só disso que a gente precisa, desse sim. Desse sim Exato. convicto, né? E depois a gente vai puxar um pouco por isso, com esses sim e não, que eu acho que eu quero falar um pouquinho mais de carreira, que a gente estava conversando, tem algumas histórias muito legais pra gente entender essa trajetória. A Karina também, que tá com uma trajetória aí muito legal. E, Karina, pra você então ir entrando no universo, que eu sei que você chegou aí mergulhando, tá? Tentando entender onde você está Olhando ainda. nas piscinas, né? Estamos aqui no Exato. temáticas. A gente estava falando um pouco, então, sobre esses livros da Rei, um pouco sobre esse processo de criação dela, né? Ela me falou como ela chegou na escrita e um pouco de como o Piscinas foi se apresentando a ela, como esse livro chega a ela, esse processo. Como foi para você com As Despedidas, que é o seu livro anterior, e o seu livro atual, que ainda é uma surpresa aí, o que será que vem aí? Como esse processo criativo chega para você enquanto escritora? Você é aquela autora que já senta com início, meio e fim, você vai descobrindo no caminho? E se puder contar um pouquinho também como você chegou a se entender como essa escritora, como você chegou na escrita literária? Uhum. Eu, assim, em primeiro lugar, eu tô com Piscinas Russas fresquíssimo. E uma coisa que dá para sentir, assim, na vibração do texto da Renata é a paciência que ela teve para talhar tudo aquilo, né? Eu não sei qual é o grau de detalhe que vocês estão dando em relação ao texto, mas é uma coisa que a gente se vê angustiada, né? Eu acho que é uma coisa bastante comum, assim, por mil coisas e, enfim, essa lógica de comparação e de temporalidade que a gente tem hoje em dia. Mas eu olho, assim, e até o tamanho do livro dela, a linguagem dela, a engenharia dela, e você fala, alguém fez isso aqui com muita calma, que é uma coisa que É está verdade. super em falta. Nossa, muito verdade. Então, eu acho isso muito admirável. No meu caso, assim, eu acho que o processo dos 2 livros foi bem diferente. No As Despedidas, foi tudo muito acontecendo naturalmente e foi, ao mesmo tempo, naturalmente rápido. Eu não me esqueço de uma coisa, se não me engano, a Aline Bey falou isso em uma... Não sei se foi numa entrevista ou foi em alguma oficina que eu participei, mas como o primeiro livro, ele vem rápido no geral. Para muita gente, para outras pessoas não. E para outras pessoas é um processo também de, nossa, eu vou tirar isso da gaveta, isso é uma questão para mim. Mas o primeiro livro parece que você já está escrevendo ele a sua vida toda, assim. Ele está ali sendo gestado há muito tempo e você precisa só acertar a linguagem, enfim, os recursos que você quer usar, detalhes da história que você quer contar, mas ele já está pulsando. Então, para mim, foi meio rápido mesmo, a primeira versão. Eu lembro que o primeiro conto eu escrevi num dia específico, que é um dia que coincide com o tempo do conto também, dia 31 de dezembro. E no final de março eu já estava com a primeira versão escrita. Foi muito rápido. E, ao mesmo tempo, depois eu tive um processo ali de, sei lá, quase um ano para editar e revisitar, e de muito aprendizado, de muito estudo, assim. Eu deliberadamente percebi que tinha escrito um livro e falei, nossa, agora eu preciso correr atrás para isso efetivamente ser um livro. Então, foi um pouco no susto e depois eu voltei ali e fiz todos os retoques assim, que eu consegui fazer na época. Já o meu próximo livro, ele demorou bem mais, assim. Eu sinto que eu comecei a escrever... Tem 2 fases, né? Eu comecei a escrever esse livro, de algum jeito, em 2021, mas ele mudou completamente, o enredo dele mudou, a proposta dele mudou, muita coisa mudou, mas eu sinto que eu precisava do livro de 21 para escrever esse. E ele foi escrito no formato em que ele tá, né? Enfim, o formato mais final dele,
mas a partir de 2024, entre começo de 24 e meio de 25. E depois entrei num processo, assim, já foi um processo de escrita e reescrita, né? Mas eu sinto que eu tive muito mais calma e um lugar assim, de desconforto maior em relação ao primeiro livro, porque eu já tinha outras pretensões e, enfim, queria fazer uma coisa que, para mim, né, pelo menos eu sentia que era um pouco mais difícil que no primeiro livro. Quase uma pressão maior que a gente mesma se coloca, né? Exato, porque também, assim, o meu primeiro livro ele foi uma publicação independente, que foi abraçada por uma editora pequena, mas, assim, com muito carinho e agradeço muito a Marisco. E a gente fica, tá, e agora, o que vem depois, né? E eu sinto que eu pelo menos entrei assim numa pira de eu preciso chegar num degrau acima, eu preciso fazer outras coisas. Então, eu acho que foi um processo que teve esse pezinho a mais, mas ao mesmo tempo também teve muito mais cuidado da minha parte. Entendo. É legal ver que o processo de vocês duas é bem diferente, mas ao mesmo tempo toca nisso da paciência. E que era algo que a gente estava conversando um pouco antes, até sobre a paciência do leitor, para entrar nesses livros, para ter contato com livros que propõem outras coisas, né? E você falou até do tamanho do livro, estava esses dias lendo algum texto, uma matéria que falava justamente sobre os livros hoje em dia terem cada vez menores, né? Que as pessoas querem livros cada vez menores. Casarim. Olha aí. Eu conversei com Foi ele mesmo. sobre isso. Olha só. Sobre piscina. Eu lembro que estava na minha cabeça o texto, eu não lembrava onde eu tinha lido. Eu e ele falamos sobre isso, a gente ficou brincando. E você veio com o livro exatamente, como você falou, não vou buscar isso, não estou buscando ser pequena, não, vou no que o livro precisa. Eu acho que esses consensos de mercado, eles são muito equivocados. Uhum. Eu acho que, na verdade, pouca gente sabe exatamente o que está fazendo. Não, eu honestamente acho isso. Eu acho que se tem uma ideia do que o leitor quer, mas é como aquela música do Gilberto Gil. O povo sabe o que quer, mas também não sabe o que não quer, né? Uhum. Então, assim, existem coisas que fogem completamente a toda a dinâmica de previsibilidade que um mercado editorial eventualmente faz, né? Então, se a gente vê, sim, uma onda de livros mais curtos, porque as pessoas estão muito nas redes sociais, já tem um déficit atencional real, né? Então, as pessoas leem menos literatura e quando pegam livros mais densos, elas não conseguem mais acompanhar as narrativas. Eu não estou dizendo nem que não é letrado, estou dizendo pessoas que são letradas, mas que foram perdendo suas capacidades mesmo de acompanharem as coisas. Mas eu acho que algo se impõe nisso, né? Então, se você quiser ter muito controle do seu processo e fazer uma coisa muito talhada ao desejo do outro, pelo menos no meu caso, não vai funcionar. Porque minha literatura não nasce a partir desse registro, né? Então, por óbvio, eu tinha uma preocupação de estar fazendo um livro que era mais robusto de tamanho, né? Fazendo um livro que não entregava um pacote de verdades prontas, fazendo um livro que tinha mudanças de registro dentro dele e que pedia essas mudanças pedem uma atenção maior do leitor. Um leitor que não vai controlar o processo nem do Mundo Jornal de Sol, nem no Piscinas Russas, isso é um ponto em comum entre os dois. É um leitor que tem que estar aberto a se perder, se achar nos livros. Mas eu tinha uma aposta de que alguma coisa mágica, como a literatura é mágica para mim, ia fazer com que esses livros, eles caminhassem, acontecessem, mesmo parecendo fora do tempo. E claro, enfim, eu sinto... às vezes você fica assim, gente, eu tô louca fazendo isso. Piscinas Russas demorou 7 anos para ser escrito. Olha, foi bastante. A gente falou sobre isso, né? De como, enfim, a vida se impõe, mas ao mesmo tempo, esse tempo também é benéfico, né, para o livro. Então, ele demorou 7 anos. Ele começou a ser escrito em 2018, foi publicado em 2025. E e foi curioso, porque o Mundo Jornal de Sol saiu em 2020. Então, quando eu publiquei o Mundo Jornal de Sol, eu já estava escrevendo Piscinas Russas. O Mundo Jornal de Sol começou a ser escrito em 2012. Então, foram 8 anos até o Mundo ser publicado. E você tem esse tempo mais paciente, né? Porque eu quero livros que durem. Eu quero fazer livros para ficar. Eu quero livros duráveis. Eu não estou preocupada em ser hype. Eu não estou preocupada em ninguém me aplaudir, falar, que linda, a Renata é a grande escritora desse ano. Parabéns, toma aqui uma medalha. Não é sobre isso. Na verdade, é muito mais sobre um tipo de dor que eu carrego,
E como eu modelo essa dor na minha pesquisa ficcional? Que destino eu vou dar para essa dor? Que tipo de escuta esses personagens precisam e como eu vou caminhar junto com as dores delas? Então, é muito mais um processo íntimo, artesanal, artístico, do que uma performance em público. E o que eu quero dizer é que, com tudo isso, e apesar de tudo isso, tanto O Mundial de Sol quanto Piscinas Russas são livros que vendem bem, né? Então, Exato. eu não estou dizendo aqui que não é importante ser lido. Eu não estou dizendo aqui que não é importante vender. Eu acho importante, sim. Eu acho que você tem um compromisso com a editora que está apostando em você e você fazer o seu melhor para que aquele livro aconteça. Mas o que eu estou te dizendo é que eu acredito muito mais num processo íntimo brutalmente honesto. E, a partir dele, esse livro vai se impor, vai caminhar e vai encontrar os leitores dele, do que uma coisa que é feita de um jeito para acontecer dentro de uma certa escala. E né? vai durar num período muito Por um mais período curto, muito né? curto. Minha bateria é longa. E acho que os livros de vocês duas, pelo menos do que eu li até agora, que a Karina tem um que ainda está um mistério, eles trazem, de alguma forma, a perda, né? A perda tá ali no livro. E eu queria entender de vocês também como foi para vocês trabalharem, brincarem com a memória, com a realidade, com a ficção, com essa questão da perda, quando vocês vão para dentro de vocês mesmas. E quando dentro dessa escrita vocês entenderam qual era o coração do livro, que é aquele momento que você... Que às vezes, não sei para vocês, mas às vezes, pelo menos eu vou escrevendo, e tem um momento que você tá escrevendo, você tá trazendo coisas, você tá pescando, tá indo, e tem uma hora que parece que a coisa muda. Que é aquele momento que você fala... É aqui, alguma coisa mudou, acho que você encontrou o coração. Então, como que foi para vocês esse encontro e essa construção desses espaços de perda, vazio, de silêncio, do que dizer e não dizer na escrita de vocês? Você quer? Quem quer começar? Ai, pode ir, Karina. Eu vou falar do novo, porque eu acho que ele tá mais fresco e eu acho que ele foi talvez mais interessante, né? Porque Já se pode dizer o nome dele ou ainda não? Ainda eu não não pode dar esse sei. spoiler? Ou não traz bons presságios, não sei. Eu sou muito... Eu gosto de falar as coisas, mas eu tô... Acho que eu preciso alinhar um pouquinho melhor, né? Então com não a diz editora ainda, exato. mas assim... Posso falar um pouco sobre ele, mas... É isso, assim. Eu comecei a escrever esse livro como um romance em 2021. E ele foi se transformando e, enfim, se transformando bastante. Aí eu me dei conta de que ele era outro livro ali no final de 2023 e em 2024 ele estava com uma outra forma. Mas eu também sinto isso, Isa. É engraçado que tem uma hora que vem a pulsação, assim, do livro. Vem, tipo, a razão de ser, né? O coração dele tá batendo. E eu acho que... Eu tinha conversado, inclusive, com a Carla Gerson, né? Também que, enfim, a gente troca bastante. Acho que com a Isa Amigas também. da Flip. Isso, exatamente. Amigas de Flip. Que eu acho que todo livro meu parte a partir de uma tentativa de responder a uma rejeição. A uma rejeição em que o que vem depois do que acontece é um grande silêncio da minha parte, é um grande não, é uma porta fechada. E nem sempre eu tenho total noção de que porta fechada é essa, mas eu ouço o barulho dela, sabe? Quando eu estou escrevendo. Então eu tento responder a isso, ou pelo menos me colocar diante disso com cada livro. No caso do mais recente, né, que é um livro de contos, eu acho que eu senti muito essa porta fechando, e é aí que eu comecei a sentir o livro pulsar, assim. Tipo, o coração do livro tá aqui. E foi um processo muito... assim, dolorido, porque eu sabia que ele precisava vir, eu queria... As histórias estavam pulsando, mas eu estava passando por um momento de vida pessoal, assim, bem difícil, complicado, enfim. Até, assim, vida pessoal bem banal, de trabalho mesmo, né? Entendo, Karina. Foi muito caótico. E eu acho que, para eu entender a velocidade com a qual o livro precisava vir, foi... dolorido da minha parte, porque eu queria, assim, me trancar e ficar escrevendo o dia todo, mas eu não dava, e eu precisava, né, conjugar as coisas, planejar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa linguagem que a gente encontra para dar conta
do não foi o que me moveu, assim. Então, acho que o silêncio está nesse lugar. No As Despedidas, que foi meu primeiro livro, que é um livro de contos, mas ele é tecnicamente de contos, mas ele é híbrido, né? Eu deixo as pessoas lerem. Aliás, eu deixo tudo, gente. Não tenho que não deixar nada. Mas muita gente lê como um romance e eu falo, tá, é um romance também. Pode ser, enfim. Eu acho que veio muito de um momento assim, né? Claro, o livro, eu terminei de escrever o livro no meio da pandemia, então acho que tem esse lugar do silêncio, de realmente não estar do lado de fora e vivendo a vida normativa que a gente costumava viver, mas de outro lado de me entender como escritora mesmo, porque eu acho que antes de me entender completamente como escritora, que é o que muita gente já faz, já publica, já tá ali, aqui, etc., eu escrevi esse livro. Foi o livro que me tornou escritora. E eu acho que o processo não deveria, teoricamente, ser assim. Eu acho que é muito mais o contrário, né? Você se entende como escritora e aí você embarca num projeto. Mas para mim foi isso, assim. Então, teve essa coisa do que eu sou, o que eu tô fazendo, o que é isso, etc. E acho que o mistério dele tá muito nesse lugar, assim. Eu acho que o mistério do próximo tá muito já em outro lugar, que é o que eu tentei fazer ali. Mas eu diria que isso. Isso coincide um pouco com o que a Renata estava falando de meio que cada livro é um livro, né? Cada livro pede uma coisa e cada livro caminha de uma forma. E acho que é legal também para quem escuta de entender que esses processos de escrita são muito abertos e são cheios de descobertas no caminho. Geralmente não tem... o que eu menos vejo as autoras falarem aqui é de alguma iluminação que vem e baixou o livro já início, meio e fim, né? Ele vai se descobrindo no caminho. E para você, Rê, como foi essa questão do... Se teve isso para você, esse momento de achar o livro, quando ele ganhou um alicerce, ou como foi? Foi muito espantoso. Porque eu achava que eu estava escrevendo uma coisa, eu tinha a convicção que, como o Piscinas Russas é muito ligado ao Mundo de A Noite Só, ele surgiu a partir do Mundo de A Noite Só, que é o livro mãe. Então, eu tinha uma hipótese do que ele era. E em um determinado momento eu entendi que não era nada do que eu pensava que era. E isso foi muito espantoso, porque mudou o protagonismo do livro. E como é que você muda um protagonismo de um livro que já está em andamento, né? Então, a engenharia dele precisou ser adaptada a essa descoberta. Ao mesmo tempo, foi uma coisa muito linda, porque... ali também eu entendi que ele era independente do Mundo de A Noite Só. Que ele não era um livro filho do Mundo de A Noite Só, mas um livro irmão. E isso foi fabuloso, né? Porque se eu tinha começado como se fosse uma coisa derivada, né? Ainda que desde o início eu já tinha... Isso assim, eu não sinto para fazer a mesma coisa. Então, eu já sabia que o Mundo de A Noite Só, vocês já devem ter lido, ele é um livro mais atmosférico, mais etéreo. O Piscinas Russas é um livro que vai nos microdetalhes das coisas. É verdade. Então, tem uma divergência no modo como se apropria da linguagem da realidade que é completamente diferente, e isso tem um motivo em ambos os livros para esse registro ser diferente. Então, eles já eram diferentes, mas ele se tornou radicalmente não filho, mas irmão, a partir desse coração que foi descoberto. E foi muito bonito, porque aí um novo universo ficcional ganhou a mesma força do núcleo anterior, que era o dos Grimaldes, que também está lá, né? Então, essa coisa... foi muito fabulosa, porque teve essa possibilidade, inclusive, que a gente já tinha conversado antes, nos bastidores, do livro ele ser lido antes do Mundo de A Noite Só. Que era uma coisa que eu sempre me perguntei, será que é possível isso? E é o que está acontecendo agora. E as pessoas estão aprendendo ele sem saber o que é o Mundo de A Noite Só. Isso é fabuloso, mostra que ele é independente, que ele é autônomo, que ele é vivo, e que as pessoas dão conta das lacunas, porque a experiência é diferente se você lê o primeiro e lê o segundo. Mas essa experiência não é menor. Essa experiência é outra, e se você vai para outro livro... E aí depois ela vai buscar essas lacunas, né? Fazendo a leitura anterior, então é legal que também que cria esse jogo de encaixes. O mais lindo para mim disso tudo é que agora, em março, está saindo a edição par do Piscinas Russas do Mundo de A Noite Só.
Então, agora em março, ele volta para as livrarias. Olha aí que demais. Que legal. Ele volta, a editora resolveu colocá-lo novamente no mercado, nas livrarias. Então, eu vou ter os dois caminhando juntos. E eu vi a capa, tive spoiler. Tá É bem belíssimo, ficou belíssimo. Ai, eu quero muito ver. Eu mostro pra você daqui a pouco. Ficou belíssimo. Então, tem uma coisa que... É isso que eu falo, é muito espantoso. Um livro que foi publicado, O Mundo de à Noite, só foi publicado dia 12 de março de 2020. Exatamente na véspera da pandemia. No dia seguinte, estava tudo fechado. Nossa, foi mesmo. E, assim, pra quem não sabe, eu e a Rê, a gente é gêmea de aniversário. É. A gente faz aniversário no dia 13 de março, nós duas. Ai, gente. E eu tenho exatamente essa memória, porque no dia 13 de março de 2020, minha irmã tinha vindo pra São Paulo, e aí a gente ia comemorar o aniversário. A gente chegou a sair no dia 13, mas tava tudo muito esquisito na rua, tudo muito esquisito. E aí, no dia seguinte, foi o lockdown completo. Então, eu tenho essa memória certinha. Esse aniversário nosso foi uma sexta-feira. Foi uma sexta 13. Vai ser agora uma nova sexta, né? É, exato. É outra sexta Esse ano 13 vai esse ter. ano, E é novamente. engraçado que eu faço uma semana depois de vocês. Ah, Mas é é no dia só. 20. Então, dia né? 20, somos 3 piscianas, então, nessa Eu mesa. sou ariana. Ah, mas você é assim, ariana? muito pouco. Ah, é? 20 é ariana? No meu ano foi. Que coisa! Então Mas pega a muda. transição, né? É, pois é. Então, e ele saiu em 12 de março, meu lançamento foi cheio, estavam todos meus amigos, foi um barato. Eu já tinha 8 anos sem publicar um livro, então era como se fosse um primeiro novo livro. Eu já tinha 3 livros publicados anteriormente, de autoria individual, mas eu fiquei quase 8 anos sem publicar nada, né? E então tinha toda essa expectativa, o que ela tá fazendo agora? Vamos ver o que é. E aí foi uma festa, foi lindo. No dia seguinte, o mundo fechou. Cara, que loucura. E aí, assim... E aí, eu fiz, gente, como é que... O que vai acontecer com esse livro, com o mundo fechado, depois de 8 anos? Como é que se faz isso? Eu não tinha nem redes sociais abertas, né? Então, eu tive que abrir meu Instagram em maio. Era impensável pra mim abrir meu Instagram. Era impensável pra mim usar redes sociais. Da forma como a gente usa hoje pra divulgar o trabalho. Eu usava o Instagram só porque eu queria ir num restaurante, aí eu abria pra ver onde era. Esse era o meu uso do Instagram, eu não publicava nada. Como Já Noite Só, e eu achava, assim, absolutamente deplorável. Eu achava, eu juro por Deus. Com a Renata, Não, eu falo a verdade. Sim. Eu achava deplorável essa mistura entre autoria e autor. Essa coisa de a pessoa achar que ela tinha que ter uma performance de escritor em público. Hoje em dia é muito complexo isso. E o livro era uma coisa acessória. Na verdade, eu ainda acho isso. Eu acho que a gente pode... Essa presença digital realmente se tornou fundamental. Eu tenho uma forte presença digital hoje em dia. Mas não na medida em que isso possa, de modo algum, impactar no meu trabalho ficcional. Então, assim, eu não escrevo autoficção. Ou ultrapassar o livro, né? Não é sobre mim, é sobre o meu texto, né? Então, eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa retomar e de forma franca e de forma honesta, que é essa grande confusão entre personagem e autor. Isso eu acho que tem sido extremamente prejudicial para a literatura nos últimos anos. Nossa, bastante. E especialmente porque começou-se a demandar que aquilo que se vê nas redes esteja no livro. As pessoas começaram a fazer livros a partir do desejo das redes. Sim. Então, o mercado começou a se orientar a partir do que querem os leitores aqui. Aí vão lá e não funciona, assim. Uma boa literatura não se cria nessa velocidade. Ou até aquela curiosidade, não sei, pra mim já perguntaram literalmente quantos % do livro é verdade? Quantos %? Que é essa coisa do quanto de você tá ali. Ou até, assim, essa névoa que fica, né? Eu acho que em muitos autores do tipo, eu deveria... Aquela culpa, eu deveria estar mais presente fazendo isso, falando aquilo, porque, enfim, ainda é um canal relevante, etc. Mas eu tenho essa mesma questão, E assim, toma do muito tipo, tempo, gente. Eu que tenho até uma presença digital mais forte, porque eu trabalho com comunicação, sou jornalista, igual a Karina, então acabo trazendo um pouco isso do meu trabalho também para a literatura, e que gostaria de trazer mais, às vezes fico nessa, nossa, queria me dedicar mais a elas na escrita, mas poxa, mas tem um livro, pouco tempo que me sobra, às vezes, do trabalho, da vida, eu quero escrever. Então, é muito difícil mesmo equilibrar essas duas balanças, assim. O meu caso ainda tem uma outra nuance. Eu sou advogada, né? Então, eu tenho um trabalho que é completamente distinto daquilo que se faz num processo criativo. E o que eu penso sobre isso? Eu ainda tem outra coisa. Eu só falo muito. Eu adoro pessoas. Eu gosto de conversar. Eu faço amigos. Então, as redes
né, criam essas comunidades que são maravilhosas. E eu criei uma comunidade... É o lado positivo, né? Muito, muito amorosa. Então, a minha rede é uma rede muito afetiva. Eu conheci pessoas incríveis. Meus leitores se aproximam, me escrevem. É muito bonito isso. Então, tem essa dimensão que é mágica, que é incrível, que também te dá autonomia e independência também. Porque muito do que que eu conquistei como artista, que você pode conquistar, você não precisa mais de um grande outro, ou grande olhar, que vai dizer se sim ou se não por motivos X ou Y. Você verdade. consegue ser lido. Eu escrevo um texto lá nas minhas redes, publico, eu sou lida. Porque até um tempo atrás você precisava estar num grande veículo, por exemplo. Você não tem que ser mediada mais, Exato. né? Você não tem que pedir mais bênção. E isso é uma grande coisa, né? Esses funis que nem sempre a gente pode dizer que eram meritocráticos, eles realmente agora são questionáveis. O que não significa que alguns funis não sejam importantes, né? Então, são coisas diferentes. Equilíbrio, né? A gente tem que Não, equilibrar. eu acho que mais que equilíbrio é uma relação de ambivalência mesmo. É muito bom conhecer pessoas incríveis também, assim, tenho essa sensação de nossa, agora eu faço parte de alguma comunidade que me interessa, mas por outro lado, tem algoritmo, tem cobranças, né? Acho que tem muita gente que pergunta, tá, mas qual é o seu número de seguidores, o que você está fazendo, etc. Então, até na literatura chegou isso, olha só que coisa. Porque isso está em muitos outros movimentos artísticos. E mudando um pouco o rumo, gente, que eu queria conversar de algo muito legal hoje. Eu e a Renata, a gente estava conversando muito antes de começar o podcast, e a gente chegou num papo que eu achei muito legal, que é pensando justamente um pouco nessa parte de trajetória, quando a gente fala de trajetória literária, porque isso até eu, antes de vir para São Paulo, e sei que muitas autoras, quando estão nesse lado, começando, quero escrever, quero publicar, tudo parece muito distante. Você vê uma autora que a gente pensa, por exemplo, vocês duas hoje em dia, que estão em editoras legais, estão indo para editoras grandes, então já tem um caminho um pouco mais consolidado. E aí tem uma autora que está querendo começar e ela fala, meu Deus, como é isso? Aquela pessoa parece que foi abençoada, né? Que chegou ali, bateu uma varinha de condão e tudo deu certo. E a Renata estava me falando como foi esse percurso. Se você puder contar um pouquinho pra gente, Rê, como foi esse percurso para você chegar onde está agora? Com o maior prazer. Eu comecei a publicar muito cedo. Então, a internet surgiu na minha adolescência e eu comecei mandando contos para sites, enfim, estavam surgindo esses sites de literatura. E era só o meu texto, não era a minha imagem, ninguém perguntava onde eu morava, que idade eu tinha. E eu era publicada, então eu saía no Blogs Online, eu saía no UOL, no BOL, que virou UOL. Então, esses veículos aceitavam que eu escrevia as minhas colaborações. O que era muito legal, até eu sempre falo, o João Silvério Trevisan, eu tinha 19 anos, eu mandei um conto, ele usou numa oficina aqui. Ele não sabia quem eu era, aí teve um debate, eu acompanhei as pessoas falando do meu conto, criticando meu conto, elogiando meu conto, eu com 19 anos, né? Então, esse início foi incrível, porque a minha imagem não estava em jogo, era só o meu texto. O meu primeiro livro saiu porque eu ganhei um prêmio, que era um prêmio anônimo. Então, você mandava os originais com pseudônimo, que era tipo o prêmio Sesc, sabe? Assim, e aí eu mandei e eu ganhei. E quando eu cheguei enfim, saiu o nome, saiu Feminamente, que era meu primeiro livro, ganhou o prêmio. De quem é essa pessoa de pseudônimo? Era eu. Todos os prêmios deviam ser assim. Entendeu? Eu acho que sim também, eu concordo. Sim. E aí, o que acontece? Eu não acho possível, mas seria a ideia no mundo ideal, isso, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu tinha 21 anos. Foi um grande espanto quando descobriram que aquele livro é de autoria de uma pessoa muito jovem, né? E esse grande espanto, que aconteceu ali, ele aconteceu durante muitos anos em outros espaços que eu ocupei. E isso se deve muito à ideia do que é um escritor, né? Dentro do cânone, dentro do que se pensa, a figura de um escritor, que é alguém que habita os espaços de conhecimento, normalmente são homens, né? Então, imagina, uma mulher jovem, né? Não combinava com aquele suposto espaço que é cheio de idealizações e é vendido para um público a partir de idealizações de quem pode ocupar aquele lugar. O meu segundo livro também foi publicado nos mesmos termos. Eu escrevi num prêmio, foi o Prêmio Arte Cultura Banco Capital, e ganhei nos mesmos termos, com pseudônimo. Ali a brincadeira já virou uma coisa mais séria, né? Então, ali eu já entendi que eu comecei a ser lida nas universidades, só que eu era muito jovem. Eu tinha 24 anos quando o segundo livro saiu. E eu fui ganhando um tamanho, e aí eu senti, mais do que decidi, eu senti um Usa Noite Só, começando
a nascer em mim. E a minha ideia era que o Mundo de Noite só fosse publicado quando eu fizesse 30 anos, né? Então, eu mergulhei nisso para que fosse assim. Vivia... Nessa época, eu não tinha filhos. Eu tenho 2 filhas, né? Eu nem era casada, eu namorava. Então, é diferente a vida de uma pessoa jovem que tem ali que trabalhar e tal, ganhar seu dinheiro, mas não tem uma obrigação estruturante, institucional, de uma casa com crianças. É bem diferente. Exato. Então, trabalhava, mas eu tinha como olhar para o meu livro e ter uma escuta. E aí eu fui fazendo e eu vendi o Mundo de uma Noite Só para uma grande editora na época, que era uma editora portuguesa que estava no Brasil. Comprou os originais, pagou adiantamento, aquela coisa linda. Sou mesmo escritora, ganhei um adiantamento. Só que essa editora resolveu sair do Brasil, não resolveu. Então, meu livro não seria publicado mais no país, mas só em Portugal. E eu não queria isso, por óbvio, né? Imagina, qual o sentido disso? E aí eu pedi um distrato. E o que aconteceu foi que ninguém mais queria um Mundo de uma Noite Só depois desse distrato. Eu pensei que seria simples para mim, mas eu comecei a ser recusada nos espaços, em série. Assim, como eu digo que as pessoas não sabem direito o que elas estão fazendo, é verdade. Porque, assim, passado esse tempo, eu olho para trás, eu fui recusada aqui, fui recusada ali, por motivos, assim, engraçadíssimos. Se você for ler as cartas de recusas, você fala assim, meu Deus, entendeu? Tipo, sabe? Mas eu nunca desisti, eu nunca achei. Eu sempre achei, por mais angustiante que fosse, o processo da espera, da dúvida, em algum momento você acha que vai continuar tudo dando errado. Mas eu sempre soube que tinha um leitor para mim e que teria um editor para mim. E foi o que aconteceu. O Rodrigo Faria Silva, ele era da Sesc São Paulo. Ele leu da Sesc ainda e falou, nossa, é maravilhoso, é um grande livro, eu quero publicar pela Sesc. Depois ele saiu da Sesc. Aí eu falei, meu Deus, não é possível, de novo isso. Aí ele montou a Faria Silva e me levou junto. Eu fui a primeira, o Mundo de Noite Só foi o primeiro livro da Faria Silva e lançou na véspera de uma pandemia. E mesmo assim vendeu números de mercado bem relevantes, né? Especialmente pensando no desenho. Eu tô dizendo essa primeira edição do livro, nem tô falando depois. Essa primeira edição vendeu um número bem razoável, pensando em literatura, em o tipo de literatura que eu faço. Depois esse livro foi adotado pela TAG, estourou, foi super bem na TAG, assim, contrariando toda essa expectativa. As pessoas me falaram, você tem um público, o seu público é de um tamanho X, você tem que ficar, você deve saber, a TAG talvez seja difícil, talvez você tenha notas baixas, o leitor não... Nada disso aconteceu, foi abraçadíssimo pelos leitores. É claro, né? Nem todo mundo gosta do que eu faço e tudo bem pra mim, assim, sabe? Isso é outra coisa desse tempo completamente alucinante, onde não pode ter crítica, não pode ter dissonância. Sim. Eu não entendo isso. Eu acho normalíssimo que tenha. Eu acho que o modo como você endereça a dissonância importa muito. Exato. É lógico que se vir uma dissonância de alguém que eu vejo que claramente não tem uma capacidade de leitura colocada, a pessoa tem o direito de dizer e eu não ligo porque ela está dizendo. Agora, se aquilo é trazido por alguém que eu sei que é um bom leitor e que tem uma fala, eu quero escutá-lo, eu quero entender o que ele está propondo, a opinião dele me interessa. E tudo bem ele me dizer coisas com educação, com gentileza, mas não precisa me agradar para... Enfim, exato, o debate importa, né? A gente precisa de atrito, a minha literatura não se faz de consenso, se faz de tensão, entendeu? E nenhuma vai ter esse 100%, né? Esse lugar onde não vai receber nenhum retorno, nenhuma crítica. E não só isso, assim, literatura é esse encontro com o outro, exato, com o radical do outro, então vai ter alguém que vai amar, então alguém que vai odiar. E, enfim, esse processo é de uma riqueza profunda. Então, e assim, mas o que aconteceu na TAG comigo foi que a nota do livro ficou boa lá. Os que amaram, adotaram o livro, assim, como um livro que vai ficar na vida deles, né? Um longo tempo, né? No tempo. E é isso. E até hoje ele me surpreende. Mas eu acho legal ver esse percurso justamente pra gente ver, né? Que às vezes nem tudo vem pronto. Porque muita gente tá nessa angústia, tem esse processo de espera, da busca por editora, busca pela publicação, que não é fácil, né, Karina? Sim, não, completamente. Não, eu me sinto assim, totalmente no início, tá? No início do início. Ainda assim, eu acho que as coisas começaram como começaram, né? Eu falei do primeiro livro, do As Despedidas, que eu acho que me tornou escritora. E eu... Na época, no projeto, como a gente estava no meio da pandemia, eu deliberadamente concebi aquele livro como um livro independente. Não pensei em procurar nenhuma editora, não procurei.
E quando eu conheci a Marisco, assim, muito por acaso, eu procurei a editora porque elas faziam uma parceria de distribuição, não para publicar e etc. Elas não tinham um selo ainda, né? Então, eu tinha um livro independente, elas faziam distribuição de livros independentes, eu procurei, queria saber se interessavam. E rolou. Na época, tudo pra mim foi absolutamente surpreendente, assim, porque eu não tinha expectativa nenhuma, isso foi lindo. Eu não tinha expectativa nenhuma, eu ia vender pros meus amigos, assim, imagina. E foi assim que eu comecei, montei um formulário, algumas pessoas compraram, tive uma pré-venda que, né, para uma pessoa que literalmente não estava fazendo isso, não se posicionava desse jeito, foi muito legal, mas foi muito uma confiança, assim, das pessoas que estavam comigo ali na minha vida mesmo, que sempre acharam que eu escrevia e tudo mais. E a coisa foi acontecendo, assim, né? Acontecendo. Mas eu acho que o livro, ele saiu dessa esfera, assim, de pessoas que eu conhecia e chegou em outras pessoas muito devagar e naturalmente. E foi muito bonito, assim, e me surpreendeu muito. Então, aí chegou a Marisco, começou a distribuir o livro, aí ela acabou abraçando o livro dentro do selo. O livro chegou nas livrarias, que para mim era inacreditável naquela época. E ele começou a ser lido em clubes e comecei a conhecer pessoas e comecei a conhecer pessoas leitoras e tudo mais. E a coisa foi indo, assim. Os clubes de leitura fazem muita diferença, fazem né? muita diferença e eu acho que eles estavam super em alta na época e o livro realmente foi lido em clubes, tanto digitais, online, etc., quanto físicos, de livraria, uma livraria de Goiânia, assim. Então, coisas inacreditáveis na minha cabeça aconteceram. E aí tinha o projeto do segundo livro e tudo mais, mas, enfim, é uma outra dificuldade, né? Procurar a editora, porque aí teve o prêmio, né? O Moser Pereira Soares, que o seu livro também ganhou, que foi legal, também me surpreendeu. E eu comecei o processo de procurar uma editora para o segundo livro. E eu queria que fosse como editora, porque eu já tive nesse lugar, né? Do livro independente e queria ver como era o outro caminho. Então... comecei a mandar para algumas editoras e tudo mais e abri uma conversa na época com a Bazar, porque, enfim, eu gostava bastante do catálogo delas e elas estavam com essa visão, que eu acho que, inclusive, já é super divulgada, né, pela própria editora, de começar a apostar em autoras brasileiras, né, que iam estar aqui, que estavam no campo da ficção e não tanto nas ciências humanas. Então, foi assim que eu entrei. A Joyce, que era editora lá, coordenadora editorial, aliás, ela estava no momento de transição, inclusive, indo para outra editora. Estava meio de saída, mas ela leu o livro e super encaminhou o caminho do livro lá dentro. E foi uma grande... uma pessoa que comprou a ideia, né? Se apaixonou pela ideia e isso continuou acontecendo lá na Bazar, mesmo, enfim, com a mudança, né, dela. E... eu acho que foi muito corajoso, assim, da parte da Bazar, porque é um livro de contos, e aí falando um pouco sobre essa tessitura, né, do que as pessoas não leem hoje, o que elas leem, o tamanho dos livros, etc. Livros de contos são vetados em muitas editoras, vetados de cara, não querem abrir o livro. Só o romance. Exatamente. Né? Tem um apetite por romance, mas livros de contos são vetados. E eu acho que foi muito corajoso da parte da Bazar publicar uma autora que, né, tá nesse momento ainda inicial de carreira e que tinha um livro de contos. Então, super agradeço e acho que é isso. Acho que foi bem corajoso. Mas torço para que isso mude, assim, para que a gente não fique nesse vício do romance. Amo romance, obviamente, acho que né, quem não ama, mas vamos ler livros grandes, vamos ler contos, né, vamos ler... abrir outras poesia, né? Poesia, eu acho que o leitor, acho que também tem esse medo do mercado em desafiar o leitor, né, que é uma coisa que... nossa, é basal, assim, pra literatura. Do que a Renata estava falando. E se o leitor não vai gostar, né? Eu acho que tem medo de desafiar e tem medo também de educar. Tem um pouco de preguiça de educar. Por exemplo, eu não entendo... porque o que acontece? Para você... A expectativa que se tem é que os livros sejam livros de personagens. Então, que o leitor quer encontrar livros onde eles vão se identificar completamente com os personagens e, a partir disso... o livro vai estourar porque o leitor riscou as frases e se identificou com o personagem. Basicamente é isso que acontece hoje em dia, entendeu?
E, na realidade, o processo é muito mais bonito quando você, sem fazer essa colagem entre você e o texto ficcional do outro, sem você achar que você é aquele personagem, você consegue entrar naquela história e dialogar com ele, vendo as diferenças e gostar dele mesmo assim. E se vê em outros E espaços, se vê em outros outras espaços histórias, e né? explorar outras possibilidades de você a partir de uma personagem que às vezes não tem nada a ver com você. É um espaço de liberdade absoluta, não é espelho. Na verdade, é muito mais a possibilidade de você dar as mãos com o outro, com alteridade, e você descobrir novos caminhos em você, porque essa coisa da identidade não precisa ser assim fixa, não precisa ser assim rígida. Eu acho que esse é o ponto, o que a literatura te dá é uma explosão. E aí vem uma outra coisa, que é, além de tirar essa possibilidade das muitas identidades que você pode ocupar com o texto, né, e você pode viver com o texto, que é a educação pela linguagem, da beleza da palavra, do êxtase da língua. Você lê Clarice, por exemplo, ou lê Hilda, e aí você lê Se eu soubesse de nuvens como te sei, não escreveria o poema, apenas olharia. Olha que coisa linda, isso não precisa dizer nada. Sabe? Isso é bonito por excelência, isso se impõe. Não tem que ser útil para nada. Não tem que te explicar que você vai como chorar, como não chorar, como curar isso. Não. Então tem essa coisa de também colocar nos livros uma utilidade, como se eles tivessem que fazer alguma coisa pelo outro, seja entreter, seja curar, seja... Não. Se liberte dessa visão neoliberal, vai viver a experiência. Essa catarse obrigatória, né? Que parece Isso. que não tem mais nenhum vetor possível no livro. Tipo, ninguém lê, assim, ninguém, óbvio que muita gente lê, mas eu acho que tem um medo muito grande de colocar o vetor do livro fora da identificação com o personagem, né? O que a Renata falou. Então, assim, de repente, o pulo do gato, assim, a aposta, a grande questão ali do livro está totalmente na linguagem. O enredo do livro está totalmente na linguagem, né? Exato. Então... E tem uma coisa também que é o seguinte, os meus livros favoritos, os personagens, às vezes... são de gêneros completamente diferentes dos meus, têm experiências de vida completamente... Mas aquilo ali vira proporciona uma experiência aquilo, também. aquilo ali viram pessoas da minha existência, aqueles personagens. Então, essa coisa de você só gostar do que é igual, do que é idêntico... me parece uma coisa muito narcísica e completamente contrária ao que... a grandiosidade da experiência literária. Nossa, com certeza. Gente, eu vou ter que quase fazer o quê? Um corte lacaniano nesse episódio, que eu não sei se vocês acreditam, já tem 1 hora que a gente tá conversando. Vocês duas têm tanta coisa legal pra contar que eu acho que eu vou ter que fazer um segundo episódio pra gente continuar conversando muito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, mas antes da gente terminar, vocês conseguem pensar agora? Eu sei que de memória, a maioria das pessoas que eu pergunto assim, sem avisar, parece que a gente nunca leu nenhum livro na vida, mas se vocês quiserem indicar 2 ou 3 livros que vocês leram recentemente, que vocês acham que foram bacanas, querem deixar aí de dica pros nossos ouvintes. Dá um branco, né, gente? Quando alguém me pergunta, parece que eu nunca li, que eu não sei o que eu tô lendo. Não, eu posso começar então, que eu tô muito afiada. Bom, como eu disse, eu tô com a Renata super fresquinho, eu acabei de ler Piscinas Russas e, assim, faço coro, provavelmente você já deve ter comentado do livro, mas é uma obra, assim, de literatura e arquitetura, assim, eu acho sensacional, formidável o trabalho que ela faz e eu acho que eu admiro muito quem não tem medo da fricção, assim. Então, vou também deixar indicado. De autoras brasileiras, eu indico também, vou indicar uma amiga nossa, de todas nós, que é A Memória de Ninguém, da Helena Machado. Acho que também é um outro livro que se arrisca em vários lugares, mas entrando um pouco na toada aqui do episódio. Por fim, eu tô no último livro da trilogia de Jesus, do Coetzee. Você gosta? Eu sou apaixonada por ele. Então, ele é meu muso. eu tô no último, que é A Morte de Jesus. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a obra dele. Entrei, assim, meio sem saber o que esperar e eu estou obcecada. Ele é um muso, eu amo ele de paixão e veja, exatamente, meu trabalho é completamente diverso do meu muso, assim, porque ele tem uma coisa da linguagem perfeita, da palavra exata, ele
seco, né? Seco. Uhum. Mas ele alcança coisas, né? A partir desse tipo de registro que para mim são preciosíssimas. Ele talha, né? Vai lá até... E a repetição dele é uma coisa que eu fico obcecada, assim, sabe? Eu sou muito apaixonada por ele. Maravilha. Anotem aí, gente, pra vocês lerem, então. As Bom, 3 dicas de Karina e agora vem as da Eu Renata. vou sugerir, já que a gente tá falando dele, eu amo ele profundamente. Juventude é um dos livros da minha vida. Leio uma trilogia, né? Verão, Infância, Juventude e Verão. Eu acho são livros belíssimos, né? Maravilha. Dele. Vou falar de outros 2 autores nacionais. Você já falou da Helena, que eu sou apaixonada pelo livro da Helena, é maravilhoso. Vou falar de outros 2 autores nacionais que eu gosto bastante. Tem a Vanessa Vaz Couto, que eu adoro. A Vanessa é uma escritora incrível. Ela tem um livro lindo. Eu acho que todo mundo deveria conhecer o trabalho dela, porque eu gosto de gente que se arrisca. Esse é o meu ponto. Eu gosto de gente que vai lá e está disposto a fazer. E vou falar também de um livro de contos, já que a gente estava falando. Vou falar do Dorico Leal, que escreveu um livro incrível, que é o Nostalgias Canibais, que também traz uma coisa nova, traz um frescor. E são 2 autores nacionais que estão aí, né? E que eu acho que merecem ser lidos, conhecidos. Eles têm obras muito relevantes. E a gente pode aqui falar também dos consagrados que vem na minha cabeça, como a Carol Saavedra, que, enfim, foram pessoas que fizeram, pavimentaram até um caminho para mim, para minha própria autoria, né? Então, o que não falta no Brasil são grandes escritores. Disso eu tenho certeza. Concordo totalmente. Gente, muito obrigada mesmo. Acho que a gente vai ter que continuar essa conversa depois, uma mesa de bar, porque tem tanta coisa ainda pra gente falar, ou em outro episódio, quem sabe. Adorei receber vocês. Obrigada, Renata. Obrigada, Karina. E obrigada pra quem ouviu a gente até aqui. Obrigada, Isa, Obrigada, pelo convite. Isa. E tchau, tchau, gente. Tchau, Até tchau. o próximo episódio.